Na semana passada, nós trabalhamos o que mesmo? Passada, nós lembramos. Bom, eu disse que hoje eu trabalharia no mecanismo da educação e assim, no evento. Eu lembro que era para hoje, eu estou tentando lembrar o que eu falei. As três condições que o médico tinha que ter, né? O médico tinha... O preparo legal. Tá, isso. Falamos dos preparos. Falamos dos preparos, dos caráter moral, caráter técnico, caráter intelectual, o aprendizado, o exercício e as reflexões sobre os valores que nós carregamos em nós. E hoje nós conversaríamos sobre o mecanismo da comunicação e a reunião, o LAS, reuniões, os tipos de reuniões mediúnicas mais comumente, digamos assim, praticadas. O primeiro aspecto que nós já conversamos faz um tempo, logo no início das nossas reuniões, é que a mediunidade é um fenômeno mental, ou seja, é no campo da estrutura mental. A mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos é pura e simplesmente no campo energético. Falamos lá do processo ectoplasma. Então, o mecanismo da comunicação de efeito intelectual, as que têm o prefixo psico, psicofonia, psicografia, e aí vai para a esquerda outros psicos, é sempre a estrutura mental do espírito e a estrutura mental do médico. Não é uma questão de cérebro a cérebro. O cérebro é uma estrutura material, corporal, no campo fisiológico. Agora, o campo mental é o campo do pensamento. Então, o envolvimento mediúnico ele se dá quando há uma justaposição de pensamentos. Justaposição no aspecto vibracional. Então, nós temos um médium, não, sei lá, temos um médium, temos um espírito comunicante. A estrutura física nossa, vamos chamar a nossa estrutura global, nós temos um campo que nós chamamos de campo perispiritual. E nós temos o corpo físico. O espírito desencarnado, ele tem a sua estrutura perispiritual também. Nenhum espírito que nós vemos, por exemplo, é desprovido do seu corpo espiritual. Esse corpo espiritual, nós chamamos, Kardec propõe o termo, de perispírito. Dentro da ideia, periferia do espírito, igual temos na semente o perispero. Então, Kardec utiliza essa terminologia para dizer que há um corpo físico, quando encarnados, o corpo perispiritual e o que nós somos efetivamente, o espírito que nós somos. O espírito não atua diretamente na matéria, senão por meio do seu corpo perispiritual, que tem relação direta com a estrutura do mundo material onde ele vive. E quando ele vai para o mundo espiritual, nós temos uma outra característica. Então, o planeta, né, ele tem os encarnados. E existe um campo no planeta que nós chamamos de psicosfera. Nessa psicosfera estão os espíritos desencarnados
cuja estrutura mental se liga ao planeta. Para você ter uma ideia, aqui nós temos mais ou menos 7 bilhões e 900 milhões, quase 8 bilhões de pessoas. A estrutura do planeta, segundo Emmanuel nos falou há décadas, era em torno de 25 bilhões de espíritos. Você pensou espírito ligado à matéria, né? Espírito cuja estrutura espiritual está ligada aos elementos do mundo Terra, do planeta. São aqueles que reencarnaram aqui. Então, a população da Terra é encarnada 8 bilhões, desencarnado, em torno a esse, seguir a matemática emanuelina, em torno de 17, mais ou menos, bilhões de espíritos, o que forma uma população de mais ou menos 25 bilhões de espíritos. Então, veja, o campo da psicosfera é o mundo psíquico, do encarnado e do desencarnado. E por isso que o espírito sempre está revestido, sempre tem um corpo perispiritual, que é justamente aquele elemento que nós vamos, para fins didáticos, nós vamos chamar de semimaterial, porque matéria ele é. Como o próprio espírito é material, mas numa linguagem que nós não podemos utilizar esse termo, porque para nós matéria é a energia condensada. Quando perguntou-se aos espíritos, pode-se dizer que os espíritos são imateriais? Eles responderam assim: incorpóreos seria o termo mais adequado, pois são um tipo de matéria. Matéria quintessenciada. Porque o que é matéria? Matéria é energia condensada, que dá tangibilidade à matéria. Então, o corpo perispiritual é matéria? Sim, a matéria é quintessenciada. Aqui é uma matéria densa. Então, o que permite as comunicações? A estrutura mental entre encarnado e desencarnado. O encarnado irradia, o desencarnado, desculpa, o encarnado percebe. Então, há uma estrutura de pensamento do desencarnado que é captado pelo encarnado. Então, não existe um fenômeno específico, no sentido estrito, não existe um fenômeno de incorporação. Embora utilize-se esse termo para representar essa união de pensamentos, não é adequado, não é o melhor, não é adequado, não é a minha palavra, não é o mais indicado utilizar o termo incorporação, porque não há uma sobreposição. O espírito não ocupa esse corpo. Esse corpo aqui só é ocupado pelo espírito que nele está encarnado. Então, não há um processo de um espírito atuar sobre o outro, ocupando o corpo do outro. Uma lei da física vai explicar bem isso, então, a terceira lei de Newton, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, não há dois espíritos em um corpo, não há substituição de um pelo outro. Embora a pessoa diga, estou incorporado, ou me incorporei, ou fui incorporado, não é no sentido de um espírito com esse corpo. A comunicação sempre se dará de uma estrutura mental para uma estrutura mental. Ficou claro isso? Então, quando alguém diz assim, fulano está possuído, não está possuído no sentido de uma justaposição corpórea. Está possuído no processo de subjugação mental, mas não corpórea. Não há como. Mas e se o médium se desdobra
Tá bom, então, o que é o desdobramento? É um processo de projeciologia, em que esse espírito emancipa-se relativamente do corpo e fica fora do corpo. Ou seja, é um espírito desencarnado? Não. Desencarnado é esse. Porque esse com esse tem uma ligação que só se rompe pela desencarnação. Os processos emancipatórios do corpo, que Kardec chama de emancipação da alma, esse processo ele não gera uma liberação do corpo para outro espírito ocupado. Porque há uma vinculação, há uma ligação entre o espírito e o corpo, que só se desfaz com a desencarnação. Se é através do perispírito? Sim, o campo perispiritual, ele tem uma estrutura que se vincula ao corpo, uma estrutura que se vincula ao espírito. É como se fosse, não é assim, mas um lado é mais grosseiro, o outro lado é mais sutil. Não é assim, só para a gente entender que ele tem elementos matrizes para o corpo e tem condições de receber os elementos sutis da emanação espiritual. E a gente não sente mesmo assim. Por forma de uma meditação. Não entendi. Quando vai depender de pessoa para pessoa. Porque quem tem esse processo de desdobramento, ou projeciologia, esse processo ele pode ser consciente, pode ser inconsciente, pode ser voluntário, pode ser involuntário. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Todos nós, quando dormimos, esse processo acontece. Todos nós. Agora, alguns sentem, sabem, percebem que estão assim. Veem o corpo, se movimentam. Outros saem, voltam sem saber que saem. Tem aqueles que fazem isso em estado de vigília. Por exemplo, quando se fala da bicorporeidade, que nós já comentamos sobre isso aqui. Quando se fala da bicorporeidade, é esse processo projetado. O corpo está em um lugar, o espírito se mostra em outro local. Um processo de bilocação, que pode ser tangível, aí nós chamamos de bicorporeidade, ou intangível, que é um processo de bilocação, ele se locomove. Mas ele pode se materializar em outro local, aí ele se torna bicorpóreo. Tem dois corpos, só que não um corpo físico. Ele tem uma tangibilidade perispiritual. Nós chamamos de tangibilidade perispiritual. O perispírito se densifica. Não é o corpo físico, mas ele passa a ser percebido. Como um espírito desencarnado pode se materializar, não terá um corpo como esse, mas ele tangibiliza, ele dá tangibilidade ao perispírito, fica dentro, fica opaco. Então, isso é possível. Há aqueles que guardam isso aqui. Há aqueles que percebem que estão saindo do corpo, depois não lembram mais de mais nada. E tem aqueles que voluntariamente fazem isso. Você pode pegar outro perispírito? Não. Não. Vamos lá. A pergunta foi errada. O verbo Você pode tomar outra forma. ele pode transmutar o perispírito, mas ele não pega, né? Vamos dizer assim, não pega. Veja, como o perispírito tem relação com a questão do mundo material, quanto mais desmaterializado o espírito, mais sutil é esse corpo perispiritual. Alguém aqui, por exemplo, já viu coco? Já? Coco. Aquele coco tem uma casca grossa ali por fora, não tem? E aí você tira aquela casca, tem um invólucro que protege a castanha, não tem? Tem.
aquele casca, aquela casca por fora, você arranca aquilo tudo, não dá para mastigar. Aí, quando chega naquela proteção da castanha, né, você também não consegue comer. Mas você sabe que ali é só uma proteção. Mas não dá. Agora, se você pega uma uva, você mastiga com casca e tudo. Ela é mais sutil, não é? Você não consegue separar a casca do perispérmio. Tão sutil que elas são. Quanto mais evoluído, mais urvisticamente fica o espírito. Ou seja, mais sutil é o espiritual. Então, se ele vai para esferas mais elevadas, ele sutiliza, dá uma sutilidade ao perispírito. Se ele encarna em outro órgão, ele utiliza elementos daquele órgão, da estrutura daquele órgão, estrutura corporal, material, para a composição intenssenciada do seu perispírito. Quem lê o Nosso Lar vai lembrar de um fato, uma ocorrência que André Luiz vai encontrar com a sua mãe. Lembram dessa linha de passagem? No filme, ele mostra a realidade do fato. Porque para mostrar isso no filme, os efeitos especiais ficavam mais difíceis. Então, a mãe dá um jeito de visitar André Luiz. Mas, na verdade, o que acontece ali, André Luiz, para ir ao nível evolutivo que estava a mãe, nível vibracional que estava a mãe, já desencarnada, ele entra em sono e se desdobra. Ou seja, já não tinha corpo físico, tinha um corpo somente aqui. Ele entra em sono e se desdobra. Ao se desdobrar, o que aconteceu? Olha, ele continuou com o corpo perispiritual. E ele está ali, bem mais sutil que esse. Para entrar numa outra dimensão, que era superior à que ele estava aí no nosso lar, onde a mãe dele se encontrava. Veja, desdobramento de sono. É o que alguns, não adequadamente, chamam de segunda morte. Desdobramento espiritual. Porque no filme mostrou a mãe, né, aparecendo lá para ele, foi isso? Mas percebam que no filme também ela aparecia, mas ele não via. A sutileza do campo perispiritual dela não era percebida por André Luiz. Ela teve, no filme, que densificar o perispírito para que André Luiz pudesse ver. Aí ficou no mesmo nível. Na prática, quando você lê o livro, é o contrário. E ele se desdobra para chegar à dimensão dela. Por isso que nós não vemos os espíritos. O olho é um nível de vibração, de onda. O espírito, ou esse corpo espiritual, é outro nível. Por isso que eu disse a vocês, uma evidência se faz de olhos fechados, de olhos abertos. Fecha o olho para não ver, vai ver do mesmo jeito, porque não é visão, é uma percepção. É uma conexão. Então, pessoal, Simão, não se vê. Tem uma pergunta aqui, Zé, que você parece que só foi isso? Isso. É o Jaime, lá do Kansas. Pode-se dizer que, pela lógica de que o perispírito se liga ao corpo célula a célula, a incorporação é impossível? Sim. Veja, o perispírito se liga ao corpo célula a célula, célula a célula, de dentro para fora. Processo, veja, o que é a ideia do perispírito? É um corpo. E quando ele está presente na encarnação, o espírito está presente na encarnação, esse perispírito é que irradia as energias para a formação do corpo. Então, se há uma debilidade no corpo físico, há uma falta de irrigação no campo do corpo perispiritual, que não irriga para esse campo físico. E essa questão débil aqui se dá pela estrutura da consciência do espírito. Por exemplo, numa encarnação, esse espírito deu um tiro em alguém. Gerou um dano de consciência. E se pode deu um tiro, sei lá, a pessoa. O campo mental dele, o campo de consciência está afetado.
um dia defeito. Veja, ele deixou de irradiar o plano espiritual dele, vai ter uma lesão. E essa lesão vai vir no corpo físico depois quando ele carnal. Então, muitos dizem, não é absoluta a ideia, que o perispírito ele é a matriz da formação corporal. Fala que não é completa a ideia, porque existe caso em que se forma um corpo sem espírito. Está lá no livro do espírito. São 330, alguma coisa para frente. Né? Há casos em que a formação é só orgânica, não tem espírito destinado àquele corpo. Então, quando há o espírito, o que vai dar as condições é o perispírito. Então, veja, não tem como outro ocupar isso aqui e ligar célula a célula, porque as daqui são os reflexos da daqui. Ou seja, as células corporais são reflexos das células perispirituais. Então, não tem como outro ocupar. Não vai haver, numa linguagem mais superficial, não vai haver acoplamento. Não tem como isso acontecer, não. Igual aquela ideia que o pessoal tem assim, você dorme à noite, é um perigo alguém ocupar seu corpo à noite. O único alguém para ocupar é o próprio. Não tem esse perigo. Né? Só porque o Zé ia fazer uma observação. Lá no encarnado de espiritual, pai, o espiritual fica nas colônias, aí no caso. Pode chamar assim, pode. Não. Pode ser. Não, é só isso. Não é um termo universal. Mas tudo bem. Agora, outra coisa que me deixou tudo. Você falou que o corpo sem matéria, sem espírito. Dá um exemplo, eu fiquei neném. Aí Kardec pergunta que pode. Deixa eu lembrar o nome da pergunta. Umas 300 e alguma coisa, 330 alguma coisa. Tem outra pergunta na internet. O Zé só faz pergunta difícil. Não, não estou em dúvida disso aí. Só vou ter que... Tem que perguntar ao dicionário. Vamos lá. Então, 356. Eu começo na 330, esse assunto de volta do espírito ao mundo corporal. Então, 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim, aos que jamais tiveram o espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles, então somente pelos pais que essa criança veio, ou seja, orgânico. Um ser dessa natureza pode chegar a termo? Sim, algumas vezes, mas não vive. Por quê? Porque o corpo sem espírito não vive. No caso, como o robô então, existe alguma possibilidade de uma formação fetal sem o espírito? Sim, questão 356 do livro do espírito. Mas nem todo natimorto. Nem todo, porque existe o das provas. Vamos ficar aqui, ó. Qual que é a pergunta assim, qual seria então a utilidade para o espírito uma gestação que não vingaria, né? Ele diz uma prova para os pais, algumas vezes, ou para o próprio espírito. Então, agora veja mais alguns detalhes aqui, só porque o assunto não é essa questão, né? Agora eu já entendi. Vamos lá para frente. Aí ele diz aqui, ó, como explicar a vida intrauterina? Questão 354. É aquela da planta que vegeta, ou seja, a criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal, a vida do corpo, né? E do nascimento, e a vida espiritual, que se completa pelo nascimento. Então, veja, a vida orgânica, corpo, ele não tem nada a ver com a vida espiritual. Mas esse corpo não tem consciência de vida sem a presença espiritual. Aí ele diz, o que seria isso? Ele diz assim, como a pergunta assim, como poderia se qualificar tal vida? Ele diz, a vida vegetal, ou seja, tem a vida orgânica, mas não tem a vida espiritual. Então, Zé, é possível, sim. Não, só queria um exemplo.
E aí ele coloca, para quem seria? Prova dos pais. O que é a prova dos pais? A pena. Não tem espírito ali. É como para Mas não vai tentar pensar, não tem nada a ver com a é mediunidade, muito tá? profundo também. Não, até que não é muito, não, é simples entender. Não é processo. E a outra questão espírita. Mas quando a gente sai do assunto, Não, tudo bem. isso aqui é para chegar no Não, mas eu entendi. Não, A Isa ia fazer uma pergunta. Não, mas era isso. Porque você citou aqui. Não, no caso da anencefalgia. Há um espírito, ou pode não haver. O detalhe é que não tem um aparelho chamado espiritômetro, para você colocar lá no ventre e saber se tem ou não tem espírito. Não tem como saber isso. Agora, pode acontecer de não ter. Tendo, terá a vida até enquanto a irrigação continua possível. Se não for possível, natimorte. Eduardo, Eurípides Passanufo realizou um parto em bicorporeidade. Durante esse processo, seu corpo físico ficou totalmente inerte, mantido apenas pelos processos automáticos do aparelho físico. Caso alguém o tocasse ou lhe chamasse a atenção, ele voltaria imediatamente e o seu duplo desapareceria? Vamos lá. Caso de Eurípides, é desdobramento consciente. Ele não ficava com o corpo como é que é? Dormindo lá? É bicorporeidade. Não, inerte. Inerte. Ele não ficava com o corpo inerte. O Dr. Tomás Novelini foi um dos alunos do professor Eurípides, e até ele desencarnar, faz muitos anos, ele ia todo 1º de maio em Sacramento para contar as coisas que aconteciam em sala de aula. O Dr. Tomás, ele morava em Franca, médico, criou o Instituto Pestalozzi, lá em Franca, depois os calçados Pestalozzi, que era para dar subsídio para manter o Instituto Pestalozzi. Um trabalhador muito grande na causa espírita e era aluno de Eurípides quando criança, foi aluno. Então, ele contava as coisas. E ele diz, esse fato, inclusive, o Dr. Tomás Novelino contando, ele diz que o professor Eurípides, ele ficava em pé e dizia para os alunos, espera um pouco, eu tenho uma tarefa para fazer. E ficava ali parado. E como semi-consciente. E aí os alunos falavam, vou esperar, depois ele conta onde ele foi. Passava o tempo, ele retornava. E eles perguntavam, professor, o que o senhor fez, o senhor fez? E ele dizia, fui em tal lugar, fiz isso. Tá? Então, não havia não era um desdobramento de sono. Quando nós estamos desdobrados em sono, se formos tocados, acordamos porque voltamos na hora. Agora, o caso de Eurípides, ele estava bilocado e tinha consciência de estar lá e ter o corpo lá. Qualquer movimento do corpo não faria de volta, se ele não quisesse. Se ele não quisesse. Certo? Então, é um caso de bicorporeidade. É um caso de, como também, Santo Antônio de Pádua. Ele defendeu o pai em Portugal, estando ele em Pádua. Fez a defesa no tribunal, né, em favor do pai. Como Santo Afonso de Ligório, né, como o caso do Chico, que também fez esse trabalho. Então, assim, quem tem essa bicorporeidade é consciente, tem o domínio da faculdade. É como um médium. O médium em transe mediúnico pode ser acordado ou não, pode ser desperto ou não, depende. Pode ser chamado, estou terminando o serviço aqui, depois eu volto. Então, tem um domínio da consciência. É diferente da grande maioria de nós, que não temos esse domínio. Simplesmente é um desdobramento natural. E aí a gente não tem domínio disso. Há a possibilidade de o espírito lá, atendendo, irradiar o seu pensamento e o corpo reagindo. Como se fosse fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a estrutura, eles continuam ligados ao tarde e continua irradiando, se ele quiser, dependendo da evolução do espírito. Pode fazer isso. Então, a gente tem que perceber assim,
existem os que coordenam, os que dominam essa técnica. Poucos não. É muito comum você ver isso nos... Eu fazia muito isso, Satya Sai Baba. Ele fazia muito esse trabalho, ele e atuava. Ele se mostrava no outro lugar e falando ainda lá no ashram dele. Então, tem níveis que a gente não vê sempre. Tá certo? Alguém tinha feito alguma pergunta? Não. Então, é o seguinte. Então, veja, tudo isso voltando para o que interessa. Entendendo essa lógica, nós vamos perceber que o mecanismo da comunicação é o médium. Aí agora eu vou fazer outro esquema aqui só para fins didáticos. Está aqui o médium. Não sei. Céu. Azul? Aqui ali. Está aqui o médium, só para fins didáticos, tá? Está aqui a estrutura dele fora do corpo. Está aqui o espírito. Então, didaticamente só. O espírito irradia para o médium irradia para o corpo. Não está saindo, não, só para fins didáticos. Então, veja, a ideia vem para o médium, campo mental, que somatiza no corpo, psicograficamente, psicofonicamente. Pode ser consciente. O que é isso? O pensamento captado pelo médium, ele sabe, ele está sabendo o que vai falar, a ideia chega e ele vai falando. Existe uma forma que a ideia chega pronta, como se fosse um pacote. E quando chega no médium, ele vai desdobrando aquele pacotinho e vai falando, que a gente chama bloco de ideias. Ou pode vir frase a frase. E aí o médium fala uma frase sem nem imaginar o que vem depois. Ele fala assim, meu Deus, o que vem agora? Ele vai chegando, ele vai falando. Ou seja, ele não tem noção. E tem o caso que ele sabe direitinho como ele começa, como ele termina. Porque o bloco de ideia foi implantado. Olha, está aqui, ó, implantou esse bloco de ideia. Nesses casos, quando o bloco de ideia se implanta, pode o espírito até se desligar do médium. Porque já está implantado ali, continua falando. E pode ser inconsciente. Consciente nós temos por um bloco de ideias ou por ideias ponto a ponto chegando. E temos a comunicação inconsciente, que o médium não tem a mínima ideia do que aconteceu. Ele entra num transe mediúnico, o campo mental é absorvido, fala o que tem que falar, escreve o que tem que escrever, e quando ele volta à vigília, à consciência, ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que falou, ele não sabe o que escreveu. É como se não tivesse sido ele. É uma mediunidade inconsciente. O mecanismo é o mesmo, mas há uma absorção maior no campo mental, de maneira tal que o espírito perde a consciência do depois. Ele não tem a lembrança do que aconteceu. Mas a grande maioria é consciente, as coisas são conscientes. Por isso é que vem um fenômeno que precisa ser muito ultrapolhado, que é o fenômeno anímico. Ou seja, anímico, né? Ânimos. Alma. Não é, tá? Não vai ser o dia. Veja, por quê? Porque se o médium recebeu a ideia, ele vai falar. É como se fosse uma interpretação e uma tradução simultânea. Quando chega a ideia, o médium fala com as palavras dele, mas ele sabe que a ideia não é dele. Ele sabe que ele não pensa daquele jeito. Muitas vezes é até contrário ao que ele pensa. Mas ele fala porque a ideia chega como se fosse assim, me conta o caso, ele me contou, eu vou lá e conto só para o Samuel. É um bloco. Terminou de me contar tudo, eu vou lá e conto. Então é o mesmo caso. Vem a ideia de uma vez, como se tivesse colocado lá o pendrive, o cachorro. Pronto. Ou
tradução simultânea. O Espírito está falando, está irradiando o pensamento, eu estou falando. E eu sei o que eu falei, mas não sei o que eu vou falar depois. Eu sei o que eu falei agora, o que veio, eu não sei, vai embora. Esse tipo de comunicação gera uma insegurança no médico. Porque ele pode, muitas vezes, por não saber o que falará, ele corta a comunicação. Ele perde aquela conexão por pelo receio. É muito comum isso. Ele começa e de repente para a comunicação. Porque ele ficou num estado de ansiedade que afetou o aspecto de concentração. O que ficou? O que eu falo depois? Tem muita semelhança com a intuição, com a inspiração que chega. Não tem intuição, com a inspiração. É muito comum, quando está se falando, quando a pessoa que fala tem um campo de inspiração mais aberto, ela também não faz a mínima ideia de onde ela vai chegar. Ela começa a falar e vai continuando a falar. Está incorporada? Não. Mas a inspiração fica tão livre que a pessoa vai falando e não sabe assim, sabe como é que eu vou fechar isso agora? E fecha. Campo de inspirado. Isso, com o tempo, a pessoa vai percebendo. E há casos que a pessoa está falando, não mediunizada, inspiradamente falando, e pensando. Interessante essa ideia. Pô, interessante essa fala. Eu preciso anotar isso para eu não esquecer. E eu é que estou falando. Porque a ideia chegou inspiradamente. Opa, não é meu. Mas isso poderia ser um espírito de luz que está ali emanando. Bom, de luz eu não sei, né? Vai depender da vinculação, mas há uma emanação mental. E é muito comum os médiuns videntes perceberem a presença espiritual. Mas muitas vezes não há uma presença. Há uma irradiação à distância de um determinado espírito que à distância inspira. Não precisa estar lá, próximo. Porque não existe espaço e tempo numa realidade espiritual. Agora, onde a gente separa a intuição de inspiração? A intuição é própria. São conhecimentos que eu tenho, mas eu não me lembro que eu tenho porque está no meu inconsciente. E eu desarquivo aquilo num processo de estímulo e resposta. Então, intuição é aquilo que eu coloco para fora porque eu já tenho. Inspiração que me chega. Então, não existe médium intuitivo, existe médium inspirado. Mas intuitivo não, porque intuição é própria. Intuição é um fenômeno anímico. André Luiz fala que Leon Denis chama essa intuição, ele fala que a intuição fica na chamada memória subliminar. E, na verdade, no campo inconsciente. E pode ser, inclusive, conhecimentos do subconsciente de encarnações passadas, que eu não tinha consciência. E vai chegar, vai ter um compreendimento. Agora, como é que eu separo o que é inspirado e o que é intuído? Se a gente olhar no Livro dos Espíritos, boa pergunta. Acho que é a questão 466. Vou falar errado aqui. Se não for, é perto dela. Depois uma pergunta na internet. Deixa eu só olhar. Se não for, é o próximo dela. Não é 466. A gente nota isso aí. Peraí, eu vou achar. Eu falei que tinha que olhar. Aqui, ó. A questão 461. Eu sabia que era um número depois de alguma coisa mais fechada. Vai depois do 5 ou depois do 0. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Em outras palavras, como distingue intuição de inspiração? Aí ele responde o seguinte: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala na consciência. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Por de uma vez, o insight tende a ser intuitivo. Depois fala, de resto, não há grande interesse para vós essa distinção. E é frequentemente útil não saber. Não tem utilidade eu saber, mas se quiser distinguir, os pensamentos inspirados é como se fosse de fora para dentro, ou seja, é algo, é uma vozinha que eu estou escutando ali, que eu não estou escutando. Né? E o próprio, normalmente, é aquele primeiro que vem.
Por isso que ele sempre disse, se você quer saber qual é o nível real de uma pessoa, deixa ela falar sem pensar. Aí você sabe direitinho quem ela é. Porque se ela pensar antes de falar, ela fala do jeito que gostaria que as pessoas vissem. Mas quando ela fala sem pensar, ela fala do jeito que ela é. Então, me desculpa, eu não quis dizer isso, eu falei sem pensar, você pessoa assim mesmo, tá? Que é o primeiro pensamento que veio. Eu não tenho dúvida. Então, mesmo, está lá, questão 461. Então, pode acontecer em palestras, é muito comum a pessoa que está falando receber as inspirações. Porque, de certa forma, todos somos abertos a inspirações. Potencialmente inspiráveis, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque há ali um interesse em falar, há um preparo para falar, há um conjunto de utilidades, então, muitos espíritos auxiliam nesse processo. E não é só em palestras únicas, não. Quantas inspirações chegam, por exemplo, um médico numa cirurgia pode receber uma inspiração, uma fala que você está falando com utilidade, algo que é importante para alguém, você pode receber uma inspiração. Você pode receber inspiração para escrever um artigo, seja ele ruim, seja ele bom, depende, a inspiração pode chegar, depende agora qual espírito que vai ser. Eu sugiro que vocês leiam capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Forças Viciadas, e lá mostra um processo de inspiração de um espírito malévolo, inspirando o repórter a escrever uma matéria que afetaria a estrutura moral de uma outra pessoa. E esse repórter tinha uma animosidade enorme por aquela pessoa. E ele, então, começou a escrever, descobriu algo dele lá e começou a escrever, e a inspiração já foi chegando, era um espírito que estava ali justamente colocando mais lenha na fogueira. E aí André Luiz relata a cena. Ele fala, eu via esse espírito abraçado a esse repórter e como que uma gosma saindo do campo mental desse espírito para aquele escritor, aquele repórter que escreveu o artigo. E ele relata outra cena, de paramédicos socorristas em uma ambulância. E aí já mostra o outro lado. Os espíritos colocando toda uma serenidade ali, inspirando os procedimentos que deveriam ser tomados por aquelas pessoas. Ali vejo uma inspiração que gerou uma intuição. Interessante isso. No meu campo dado inconsciente, vamos mudar aqui, que virou outra coisa, não é mais um planeta. Lá no inconsciente, eu posso receber uma inspiração que faça com que eu desarquive um conhecimento. Então, o que eu fiz foi por intuição, provocado por uma inspiração. É legal isso, não é? Muito bom esse negócio. Ia ter uma pergunta. Jaime, o médium consciente sempre recebe comunicações conscientes ou pode receber inconscientes também? Pode receber. Depende. Ele não é, ele está. Né? Tem uns que, caracteristicamente, sempre são inconscientes. Mas pode acontecer de alguma comunicação ser inconsciente e outra ser consciente. Isso pode variar. Né? Não é taxativo. Então, veja, esses são os mecanismos. Então, não há sobreposição, incorporação, é sempre uma irradiação mental. O espírito tem que estar próximo ao médium? Não. Próximo, distante, é na nossa relação no mundo físico, no mundo, digamos, tridimensional, espaço, tempo. No mundo espiritual, veja, se a comunicação se dá pelo pensamento, se o espírito se desloca pelo pensamento, não há onde ele está, aonde o pensamento está. Então, isso explica porque muitas vezes o espírito, aí já são superiores, eles se comunicam simultaneamente em vários centros, porque eles não estão lá no centro. É mais fácil. A luminosidade daquela lâmpada, ela está chegando aqui. Ela está chegando lá. Se misturou com essa, mas está chegando aqui. E ela não está aqui. Ela está lá. O espírito emana o pensamento. O pensamento chega aos médiuns. Ele não precisa estar lá. Perceberam? Então, são mecanismos de emanação mental. Quanto mais evoluído, mais controles tem.
Então, é muito comum o espírito não está ali. Pode acontecer de um espírito, vamos supor que aqui já sejam dois, esse espírito, esquece essa linha, estou apertando os gráficos, esse espírito quer comunicar com esse médium, mas o nível que esse espírito se encontra, até melhor isso aqui, está mais sutil, então vamos tirar esse. Esse espírito aqui está numa sutilização de energia tão grande que ele não conseguiria comunicar com você aqui. O que ele faz? Ele comunica-se com esse espírito. E esse espírito se comunica. Aí é como se fosse um médium, um espírito médium de outro. Qualquer coisa. Daí conseguimos oferecer, tá, o passe à distância. E radiação. Vamos chamar de radiação. É como você levar o nosso pensamento Tranquilamente. com amor, de uma cura, de um para o outro. Exatamente. Está lá numa cidade, num país. É o que acontece nas reuniões de educação. Até alguns parênteses rápidos. Passe. A gente associa o passe, gênero, a uma espécie, que é a imposição de mãos. Imposição de mãos não é um gênero de passe. Não é o gênero. Imposição é uma espécie de passe. Eu posso aplicar passe sem movimentar as mãos, sem estender mãos. Posso aplicar passe sem ter braço. Então, a imposição de mãos é um tipo de passe. E, a partir da imposição, alguns movimentos são tipos de passe. Mas o passe em si é essa transmissão de energias psíquicas, conforme Emmanuel nos fala, lá no livro Consolador. O passe é uma transmissão, transfusão, ele diz, de energia psíquica. Então, pode ter a distância, sim, uma irradiação. A gente fala, vibração à distância. É passe, é passe. Agora, imposição de mãos, é um tipo de passe. É que a gente confunde a espécie com o gênero. Né? Essa imposição é uma espécie, que é muito usada. Não, você está falando de, às vezes, a pessoa recebe inspiração, mas ela pode receber essa inspiração sem necessariamente ser médium. Não, a maioria de nós, lembra quando nós falamos lá no capítulo 14, dos médicos, que ele fala, todo aquele que sente em grau qualquer. Na forma geral, todos nós temos uma capacidade de ser inspirados. Não precisa ser um médium ostensivo, que é a segunda parte da definição que Kardec dá. Né? Todavia, tal designação não se aplica senão aqueles cuja faculdade se mostra de maneira clara, patente, passível de comprovações, que a gente chama de ostensivo. Então, todos nós somos inspirados em algum momento. Não tem que ser um médium ostensivo. Aí alguns falam, não, você é médium de inspiração. Né? Tá, a gente aceita termo, né? Que facilita o entendimento. Dentro da linguística, a gente aceita. Dentro da ortodoxia da palavra, não. Sou se inspira. Ok? Bom, percebemos essa questão dos mecanismos. Então, veja, numa reunião mediúnica, o que acontece é isso aqui. Papagaio Não, depois eu vou escrever o dedo dela. O que acontece na reunião mediúnica são esses mecanismos. Agora, cada médium está em um nível, eu vou pagar por assim, um tique, eu não vou escrever. Mas fica aquele negócio da vontade de apagar. É porque é feio demais a minha letra. Então, minha letra já criou esse ato, tem que apagar, porque senão gera um processo expiatório muito forte nas pessoas. Cada pessoa vai tendo um nível do desenvolvimento da sua faculdade. Há aquelas que são muito ostensivas, aquelas que são ostensivas, medianamente ostensivas, nada ostensivas. Então, lembram quando nós olhamos, vamos ao capítulo 15, capítulo 16, dos médios, dos tipos de mediunidade? Nós não vimos lá uma que dizia médium sensitivo. Todo médium ostensivo é sensitivo, mas nem todo sensitivo será ostensivo. Ou seja, ele tem que ter a sensibilidade. Então, há pessoas, há médios, que terão, sentirão um trem, né? Ou seja, tem um espírito.
mas não passa disso. Tem só a sensibilidade, mas ela não vai além. Tem aquele que começa com a sensibilidade e gradativamente ela vai se intensificando e vai se tornando ostensiva. Então, isso nós chamamos de desenvolvimento, que é natural. Não existe, não é algo que faz que vai desenvolver mais ou menos. É da natureza daquela faculdade com aquele médium. Lembra que nós olhamos a questão 259, dos espíritos, escolha das provas, quando nós analisamos aquela resposta que ele deu lá, a questão 382 do Consolador, né, que é o lado redentor da mediunidade, o lado do compromisso. Então, aquilo faz parte da programação encarnatória. Então, desenvolver é um processo natural. O que se faz no desenvolvimento é um processo de educação. Ou seja, educação mediúnica. Esse processo de educação mediúnica vem ao encontro do que falamos na última semana. Desenvolver o caráter intelectual, ou seja, instrução, conhecer o caráter moral, as reflexões sobre o próprio comportamento, e o caráter técnico, que é o treinamento. O caráter técnico vem nas reuniões, que nós chamamos de reuniões mediúnicas. Porque o caráter técnico é ali na reunião que vai se acompanhar o desenvolvimento da faculdade. E no processo educativo, estudando os porquês, refletindo no próprio comportamento, e a fase de adestramento, ou seja, eu vou treinando, eu vou aproveitando o natural desenvolvimento da faculdade e vou me treinando nesse desenvolvimento. E isso se faz nas reuniões mediúnicas. E aí nós temos os tipos de reuniões mediúnicas. Elas não são todas iguais. Nós temos uma reunião, e aqui não existe um rol taxativo e nem fechado. Só isso. Não. Estou trazendo aqui as reuniões, as mais características, as mais, digamos, as que se indicam pela experiência catalogada. Nós temos uma reunião de sensibilização. E essa reunião de sensibilização? Aqui estamos num estudo. Caráter intelectual, não é? Do processo de educação. Estudando, aprender, para trocar ideias. Ótimo. Entre vocês, pode ter alguma pessoa, vocês, que tem uma sensibilidade. Brother, eu tenho uma sensibilidade, tem vezes que eu sinto a presença dos espíritos, tem vezes que eu quase escuto um espírito, esse quase é um quase assim na interpretação da pessoa. Não, eu tenho muitos sonhos. Ok, a gente vai conversando com essas pessoas e sugere que elas participem de uma reunião de sensibilização. O que é essa reunião? Ela é por prazo determinado. O que é essa reunião? Nós vamos, então, reunir um outro conjunto, aquelas pessoas, todas estão ali, acho que sou médium, e ali, naquele momento, então, faço uma leitura, um comentário, e sem tom professoral, sem tom de palestra, são reflexões, e vamos imaginar que dure 1 hora a reunião. Então, só meia hora, não pensar bem. Dura meia hora. Escolhe 10 minutos dessa meia hora. E fala, olha, então agora nós já refletimos sobre o tema. Vamos fechar os olhos. Deixa eu só diminuir a luz um pouco. Um pouco a luz. Vamos fechar os olhos e deixe vir a mente os pensamentos. Aí a pessoa fala, não, estou sentindo. Passou da reunião, não, estou sentindo.
Passou 5 reuniões positivas. Ou seja, é um médio sensitivo que Kardec chamou de improdutivo. Ou seja, não vai passar disso. Ok. Terminou. Não precisa continuar na reunião. Por quê? Não há ostensividade a ser trabalhada. Aí um outro demonstrou assim, não está percebendo, inclusive estou vendo um espírito assim, opa, vamos, a segunda reunião, não estou percebendo, a terceira reunião, não estou com vontade de falar, a terceira reunião, opa, a gente convida essa pessoa para um outro nível de reunião, não é nível assim, de importância, não, outro grau de reunião, uma reunião de estudos práticos da mediunidade. Já não é mais um teste que é essa reunião de sensibilização. Não é mais um teste. Por isso que elas têm prazo determinado. Um mês, 2 meses, para. Porque quem mostrar potencial mediúnico está indo para outra reunião. Quem não mostrou, fechou o ciclo de estudo. Vamos dizer assim, vai estudar de novo. Aqui, estudos práticos. É uma reunião que tem lá, então, vamos aumentar isso aqui, 1 hora. Terá mais ou menos 40 minutos. Aqui estou só didáticos números que eu estou colocando tempo. 40 minutos de estudo. E terá 20 minutos de prática. E aí, aquilo que terminou assim, ó, você percebe, mas fica só na percepção, escreve o que você está percebendo, ok. Nessa reunião, já vai dizer para essa pessoa, está com vontade de falar? Fale. Porque aí ela começa a praticar. Fale. E aí fala uma frase, termina no meio do caminho a frase, fala uma, não, isso aqui, não, não, só que é meu, não tem problema, fala. Né? Se é uma percepção psicográfica, fala lá o papel e a caneta, escreve. Aquela outra reunião, a pessoa está falando, eu sinto um movimento de braço, mas não tem papel e lápis na mão dela. Quando isso ficou denotado, para essa, tem um papel e lápis na mão. Ela vai começar a fazer os rabiscos ali. Rabisco, daqui a pouco vira uma letra, daqui a pouco vira uma palavra, daqui a pouco vira uma frase, opa, ok. E pode ser que vire só rabisco também. Comprovou que é improdutivo, ou seja, pode deixar, se seguir. Então, ainda é um nível de prática, não mais um teste, mas uma prática confirmatória daquele teste. E aí, seguiu, ok, uma reunião de estudos e práticas mediúnicas. Essa reunião, se fosse 1 hora, aqui se fosse 1 hora, seria 50 de estudos e 10 de teste, 8 práticas. 40, 20, aqui já seria 30, 30. Ok. Aqui vamos trabalhar, vem as manifestações, a pessoa vai lá orientar, vai conversar com o espírito, e vai seguindo, vai ficando. Né? Depois, foi consolidando, veio uma reunião de prática mediúnica. E vai ser mais ou menos o contrário. 40, 20. 20 de estudo, 40 de prática. Chegou nível de maturidade da faculdade, domínio da prática, segurança mediúnica, uma reunião de desobsessão. O que é a reunião de desobsessão? Pois é. Tá? Estudo, quer dizer, reflexão. Sim, a 10 minutos. Reflexão. Não é estudo, ninguém fala assim, e aí, o que você achou? O que você entendeu? Veja, estudo é assim, dá opinião. Aqui é uma reflexão. Uma página lida, do Evangelho lá, uma fonte viva, uma página reflexiva, ninguém comenta, só ouviu.
E se for 1 hora de reunião, 55 ou 50 minutos. E quase tudo. Essas reuniões aqui costumam durar 1 hora e meia. Essas reuniões. Essas reuniões, essa aqui, costuma durar mais ou menos 1 hora. Essa aqui costuma durar mais ou menos 50 minutos. Não é regra. Mas prática dos vocês. Essa aqui é uma reunião que costuma durar 40, 30 minutos. Essa aqui é uma reunião que dura em torno de 20 a 30 minutos. Pronto. Então, veja que não é algo que se faz abruptamente. Eu estou tendo algumas sensações. Então vai para a reunião de obsessão. Não. Tem todo o processo. Porque tem que ter maturidade mediúnica para isso. Aqui a complexidade muda dos espíritos que se manifestam. Aqui há uma complexidade menos do que essa, mais do que essa, menos do que essa, mais do que essa, menos do que essa, mais do que essa, nenhum. Perceberam? Então, é preciso isso. Isso, somado, associado ao estudo puro e simples, né? Ou seja, ao caráter instrutivo, ao caráter de reflexão moral, se chama processo de educação mediúnica. Então, quando você vai a uma casa espírita, você tem percepções mediúnicas. Tem, nossa, eu estava em casa e, nossa, eu vi espírito em casa. Ok. Podemos até vir para cá e vir aqui, mas nunca vir para aqui. Não tem maturidade para isso. Não tem a maturidade psicológica, não tem a maturidade física, não tem a maturidade mental para lidar com isso. Um processo desobsessivo é um processo de tratamento, envolvendo alguém encarnado. É um processo de convencimento do espírito da impropriedade do que ele está fazendo. É um processo que, muitas vezes, a vinculação do médium, aqueles desenhos todos ali, a vinculação se dá dias antes da reunião, meses antes da reunião. E o médium tem que ter uma maturidade para distinguir o que está acontecendo com ele. De repente, eu mudei minha maneira de pensar, eu estou mudando minha maneira de comportar. E o médium falou, pai, isso não é meu. Estou sendo preparado para algum momento aqui e lá na reunião. O que vai acontecer daqui na segunda noite? Por isso tem que ter uma maturidade grande. Não é mais distinguir só pensamento que é meu, que não é meu. São sensações. No livro Memória do Suicida, Dona Ivone Pereira, a médium, ela conta a necessidade de, salvo engano, o número eu sempre me confundo, 5 espíritos precisavam vir a um momento de contato mediúnico por uma questão de proximidade anímica. E, durante o período de preparo, os benfeitores contactaram, chamaram em desdobramento de sono mais de 1 milhar de médiuns. E explicou a eles que esses 5 espíritos precisavam se manifestar, mas eles, os médiuns, deveriam se vincular a esses espíritos 6 meses antes. E e sofreriam as emanações mentais do espírito como se deles fossem as sensações. Eles somatizariam as dores que o espírito estava sentindo, o desespero que o espírito sentia, a ansiedade que ele sentia. Esse médium ia absorvendo tudo isso ao longo desse tempo, para que depois pudesse haver a manifestação. No final da história, 3 médiuns se mostraram dispostos a fazer isso. Os demais não. Então, vejam, é um processo bem mais profundo. E, infelizmente, a gente vê algumas casas espíritas assim, um pouco afoitas. Isso aqui não existe. Só existe aqui. E todo mundo vai para lá, vai para lá, vai para lá.
Então, veja, que nível de desequilíbrio isso aqui pode gerar no médium. E aí vai falar que mediunidade faz mal para as pessoas, vai falar que o espiritismo prejudica as pessoas. Não. Os espíritos que orientaram para cá. E há médiuns que não vão chegar aqui. Falaram mais de 1 milhar. Só 3 tinham condições para isso. Mas não conta isso. Então, veja, nem todos chegarão aqui, não porque um é melhor que o outro, não, porque, olha, eu não tenho estrutura psicológica, mental, emocional para lidar aqui. Eu fico aqui, ou eu nem trabalho na mediunidade. Eu não tenho essa estrutura para isso. Então, não é que aqui a pessoa é melhor do que aqui. Não, quer dizer que aqui houve uma experiência maior desenvolvida. Certo? Então, por isso é que há tipos de reuniões. Existem outras. Podemos fazer subdivisões. Eu trouxe grupos para a gente entender como é um processo do caráter técnico, ou seja, do adestramento, é um processo também, o caráter de adestramento. E quanto tempo leva daqui para cá? Não tem tempo. Não existe uma quantidade. Vai ficar um ano aqui, depois você vem para cá, para cá, para cá. Não. Depende da maturidade, digamos, holística daquela pessoa. A maturidade da faculdade, a maturidade psicológica, a maturidade emocional, a disponibilidade de tempo, inclusive, para se dedicar, o nível de conhecimento que buscou. Então, não há um tempo para isso. Agora, esse desenvolvimento, em termos de intensidade da faculdade, pode acontecer naturalmente, sem nada disso, desenvolvimento. Mas será um médium altamente ostensivo, porém deseducado. E não controla a sua própria faculdade. Não é controlar no sentido eu quero ou não quero. Ele não domina sobre as suas próprias sensações. Ele não consegue fazer distinções, ele não consegue cuidar, porque é comum um médium que está atuando ter percepções fora da reunião, ter presença espiritual, perceber, ser procurado, e ele vai administrar isso até chegar lá na reunião. Porque o médium ele não é um liga-desliga. Não, agora eu desligo, não sou mais médium. Não, ele é médium 24 horas por dia. O que ele vai aprendendo é ir tendo domínio sobre a situação. E muitas vezes ele convive com o espírito, sabendo que está com o espírito, e vai só lá na reunião, vai atuar com esse espírito. Fora ele não atua. E existem os que não conseguem, não estão trabalhando bem a educação, e aí se dão passividade, para facilitar o termo, em qualquer lugar, qualquer hora. Ah, não, mas é o espírito que tomou. Não. Então, numa reunião, imagina, tem lá 6 médicos numa reunião. Os 6 não vão falar de uma vez, porque se falar, virou uma balbúrdia. Então, tem um médium, um espírito se manifestando por um médium, o outro está ali envolvido com o espírito e está falando assim, pega a senha, ou seja, fica na fila. Para terminar esse, eu manifesto, permite a manifestação. Um médium deseducado não consegue fazer isso. Aí vira aquela balbúrdia. Um manifesta, e simultaneamente, como é que você vai dar atenção que necessita para o diálogo com o espírito? Reunião mediúnica não é linha de montagem, ou linha de desmontagem, e você fala, não, bota na linha de desmontagem aqui, vai por coletividade, não, vamos por atacado, não. É atendimento individual, que reflete em outros espíritos que estão no mesmo nível. É como se eu falasse aqui com ele, e ele não está aqui, está lá de fora, mas o assunto é o mesmo, ele escuta e serve para ele. Mas eu estou atendendo. Não é assim, ele está aí, vem para cá também. Não. Então, é algo que precisa de um conhecimento, de um desenvolvimento educado. E a gente vê muitos médiuns deseducados, não é deseducado no sentido de comportamento. Não tem o domínio dessa educação médica. Sei lá, uma pessoa que tem uma boa voz. Uma voz assim,
de travesseiro, mas não fez um estudo para ritmo, musicalidade, partituras. Ou seja, não adianta. Não adianta ele ter boa faculdade se ele não tem a educação dessa faculdade. Por isso, então, os tipos de reuniões mediúnicas, para que aqueles mecanismos que nós vimos comecem a atuar em cada uma delas. E Kardec chama a atenção, que é o que nós vamos falar na próxima terça, que a gente encerra o ciclo dessa conversa, pelo menos, vamos dizer assim, a primeira temporada, depois de ver se tem a segunda temporada, vai se embora, e depois tem a questão do dirigente da reunião, mediúnico, qual é a característica dele, a questão dos próprios médios extensivos, médios de sustentação. Aí tem uma estrutura na reunião que eu não estou entrando em detalhes aqui, mas que... Aí acho que é dispensável aí, você falou, ele não pode ser velho de sustentação, não? Veja, nós estamos falando do médium ostensivo, É. a faculdade ostensiva, porque para ser médium de sustentação você tem que ter sensibilidade. Tá. Médium de sustentação, na verdade, devia chamar de médium. É um grupo de pessoas que se compõe a reunião mediúnica, que fica sempre em preces, em vibração, que acompanha as comunicações em oração, que, quando necessário, o dirigente sugere ou solicita, pede, que essa pessoa aplique um passe em um determinado médium. Então, a gente fala sustentação é o seguinte, não é que estão sustentando a reunião vibratoriamente, que todos têm que sustentar. Não adianta ter 3 médiuns de sustentação e os outros todos na balbúrdia. Eles estão ali como suportes para auxílios. Isso não quer dizer que ele também não tem que ter educação. Tem a educação mental, porque tem, veja, conduzir uma prece com o outro falando. Então, também tem ali um trabalho a desenvolver. O dirigente tem outras características. Então, eu não vou entrar nesses meandros, aí fica esse caso de a segunda temporada, que a gente aprofunda na fotografia de uma república. Mas a ideia aqui é mostrar como é que é um processo de educação nas reuniões. E serve para vocês também avaliarem, para vocês falarem assim, não, obrigado, eu vou para essa aqui não. Quando surgir uma possibilidade, eu vou começar aqui. Porque é muito comum. E mais comum ainda é quando a pessoa chega com um distúrbio nesse desenvolvimento da faculdade. E aí a pessoa fala assim, isso é mediunidade, você tem que desenvolver. Ela já está tão desenvolvida que está em distúrbio. Vai para a reunião. Não, vai para a reunião. Tem todo um processo para cuidar antes. Vai se tratar primeiro. Vamos cuidar desse desequilíbrio primeiro. Depois vamos vir para cá. Porque se a pessoa estiver em desequilíbrio, nem aqui. Ela precisa ser tratada primeiro. Depois sim começa um processo. Mas é muito comum falar, não, vai para a reunião. E pior que vai, já aparece. Então, só piora. Só piora. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí, na sequência, na próxima semana, Kardec vai desenvolver um capítulo, é o capítulo, se não me engano, 22, dos médicos, que é da obsessão. Ele vai fazer uma análise do processo obsessivo, porque o processo obsessivo tem relação direta com a ostensividade mediúnica. Como tem relação direta com situações de débito. Mas o médio ostensivo, Kardec diz assim, ele abre o capítulo dizendo assim... 23. 23. Porque eu falei, salvo engano, porque quando não tem certeza, fica mais difícil de afirmar. Ele vai dizer assim, um dos maiores escolhos da prática do espiritismo, ou seja, da área mediúnica, é a obsessão. O que é escolha? Escolha de tríplice. O escolho da mediunidade é a obsessão. O que é obsessão? Uma ação pertinente de um espírito sobre um outro. Está encarnado. No caso, vamos usar um exemplo encarnado. Se a sensibilidade mediúnica existe, a percepção obsessiva aumenta. A capacidade de ser envolvido. Por isso o caráter moral lá no processo de educação.
que é uma barreira ao processo obsessivo. Para existir obsessão, só para fechar, centro do próximo capítulo, tem que haver o débito e uma certa predisposição ostensiva. Senão não se está no processo objetivo. Por isso Kardec chamou de escolha do exercício prático do espiritismo, a obsessão. A Márcia diz aqui mediunidade é igual ao autoconhecimento? O autoconhecimento é fundamental para o exercício da mediunidade. Não é igual. O autoconhecimento faz parte do processo da educação moral. Lembra que nós falamos? Aquele processo que eu desenhei o gráfico aqui, de temporalidade e de nível. Então, o autoconhecimento ele me permite olhar para mim e perceber que eu já melhorei ou não. O processo de autoconhecimento ele permite um processo de reforma. E a reforma íntima, a gente pode usar uma frase para explicar assim, como é que é o processo de reforma? Aceite sua parte sombra e faça brilhar sua parte luz. O processo de reforma não é combater os defeitos, é desenvolver virtude. Se você desenvolve virtude, você abate os defeitos. Quando eu tento combater os defeitos, eu não consigo desenvolver a virtude. E quem dizia isso? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, não combato o ruim, eu desenvolvo o bom. Você não combate a escuridão, você acende luz. É diferente. Tem como tirar a escuridão? Não. Você tem como acender uma luz. E aí dissipa-se. Então, o processo de reforma é eu desenvolver o melhor para que o pior desapareça. E as pessoas tentam o processo lutando contra, em vez de lutar a favor. A favor das virtudes, luta contra os defeitos. E aí, o que eu vou colocar no lugar do defeito se eu não estou desenvolvendo virtude? Então, nós vamos depois falar isso na semana que a gente comenta um pouco desses aspectos. Até aqui, ok? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Tem? Pode ser, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, que eu acho um tempo lá e respondo. Tá? Semana que vem, então, quem quiser dar uma lida no capítulo 23 do livro dos Velhos, fique à vontade, que aí já antecipo, né, para o assunto que nós vamos falar um pouco sobre a obsessão, mas olhando como Kardec olhou ali naquele capítulo, como algo que pode derivar do exercício mediúnico. Pode, quer dizer que vai. Tá? E quem quiser aprofundar mais um pouco sobre isso, tem várias obras que eu posso sugerir, mas tem o livro Desobsessão da Obsessão da Suas Aulas, tem o livro da Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, tem o livro de Kardec chamado A Obsessão, tem o livro Nos Domínios da Mediunidade, tem o livro Libertação, tem o livro Ação e Reação. São várias obras sobre obsessão, não falta, né? Mas tem. Mas vamos trabalhar só com aquela lógica que está lá, que é para o exercício da mediunidade. Certo? Então, paramos por aqui hoje. Obrigado pela paciência. Deus nos abençoe e talvez a semana.